Fala galera, Deus abençoe. Esse vídeo é para você aprender um pouco mais sobre a festa de São Pedro e São Paulo, que é celebrada no dia 29 desse mês de junho. Eles dois são as duas colunas da igreja, e nós vamos entender um pouco melhor por que a importância de Pedro e de Paulo. Pedro, você já deve saber, foi um dos 12 apóstolos, esteve com Jesus, viveu a vida missionária de Jesus ao lado dele e foi o nosso primeiro Papa. Ele foi o chefe dos apóstolos. Paulo é aquele que era antes perseguidor da igreja e ao encontrar Jesus ressuscitado se torna perseguido por ser o maior pregador de Jesus, o maior pregador do evangelho para os pagãos. É por isso que ele é chamado hoje pela igreja de apóstolo dos gentios. Ele não foi um dos 12 apóstolos, mas é tido como apóstolo por quê? Apóstolo significa enviado, aquele que é enviado. E ele foi aquele que mais viajou para pregar o evangelho na época ali em que ele viveu, junto com os apóstolos que estavam lá em Jerusalém. Pedro é a representação da autoridade da igreja que cuida das ovelhas do rebanho, sendo o pastor do rebanho e pastor da igreja. Paulo é a imagem da vida missionária da igreja, que sai em missão, que sai para anunciar o evangelho a toda criatura, como o próprio Jesus nos ensinou e pediu que nós fizéssemos. Então nós celebramos no mesmo dia Pedro, a igreja que cuida das ovelhas, Paulo, a igreja que sai para anunciar o evangelho e arrecadar mais almas para o rebanho do Senhor. Os dois são celebrados no mesmo dia e foram os dois martirizados na cidade de Roma, que é a sede da nossa igreja, dando testemunho de fé com a própria vida, preferiram morrer ao negar Jesus. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer igualzinho Jesus, crucificado normalmente em pé. Paulo morreu logo depois, foi depois de Pedro, morreu decapitado, teve a sua cabeça cortada pelo nome de Jesus, porque ele cria que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. Olhando para Pedro e Paulo, nós somos chamados a sermos também apóstolos, a sermos também enviados pelo próprio Cristo, para quê? Anunciar o evangelho a toda criatura, seja na sua paróquia, na sua casa e principalmente na nossa família, na sua família, cuidando dos seus, evangelizando aqueles que Deus te confiou e, como dizia São Francisco, que nós possamos pregar o evangelho e, quando for preciso, usarmos a palavra. Precisamos pregar o evangelho com a nossa vida. Deus abençoe.